Agora nós vamos analisar o desenvolvimento 2. Já vimos o desenvolvimento 1, em que o aluno apresentou a causa do analfabetismo funcional no Brasil. Principal causa: problema da educação brasileira, deficiência da educação brasileira. Lá na introdução, ele colocou para nós que o analfabetismo funcional compromete o desenvolvimento do país, o avanço do Brasil. Então, no desenvolvimento 2, ele vai ter que trabalhar com essa ideia. Vamos ver então o que ele fez no desenvolvimento 2. Olha só, ele colocou assim para nós: com isso, é necessário compreender, à luz de Paulo Freire, como esse cenário pode prejudicar o avanço do país. Essa frase aqui, ó, é o tópico frasal, viu? Que nós vamos aprender, né? Que é aquela primeira frase do desenvolvimento que vai apresentar o tema da redação, mas a ideia central do parágrafo. O tema da redação tá aqui, ó, esse cenário, tá? Aqui que tá o tema da redação. Um cenário que foi apresentado lá no desenvolvimento 1. Qual que é o cenário? Analfabetismo funcional, tá? É necessário compreender, à luz de Paulo Freire, ó, que bacana, hein? Colocando repertório sociocultural no tópico frasal. Então vamos ver o que o Paulo Freire defende, tá? Como esse cenário pode prejudicar o avanço do país. Prejudicar o avanço do país é aqui a ideia central do parágrafo. É um parágrafo que vai falar de consequências, tá? E aí uma observação importante, nós também vamos falar disso. Você precisa colocar um elemento de coesão no início do tópico frasal do D2, indicando o que o desenvolvimento 2 é do desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1 mostrou um cenário de analfabetismo funcional e o desenvolvimento 2 é a consequência desse cenário. Tá vendo esse com isso aqui, ó? Esse com isso aqui já sinaliza para o corretor, tá? Ó, corretor, eu vou apresentar aqui consequência, gracinha, é isso que tem que fazer, tá? Vamos ver. De acordo com esse pedagogo, que é o Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas as pessoas, as quais, por sua vez, transformam, tá faltando uma vírgula aqui, ó, as quais, vírgula, por sua vez, vírgula, transformam seu contexto. Então, olha só que bonitinho o Paulo Freire falando, né? Olha, a educação muda as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. As pessoas vão mudar a sua realidade, transformar a sua realidade. Esse transformar aqui, ó, nós vamos ver de forma positiva. É no sentido de melhorar, é no sentido de avançar, de progredir, de desenvolver, como apareceu lá na introdução, tá bom? Aí vamos ver. Beleza. Porém, a oposição, ao contrário do que propõe Paulo Freire, outra vírgula faltando aqui, né? Então, o Paulo Freire propõe, vamos dar uma educação bacana para essa educação transformar as pessoas e essas pessoas transformarem o mundo, né? Porém, ao contrário do que propõe Paulo Freire, é possível inferir, é possível concluir, deduzir que a incapacidade de compreender textos, analfabetismo funcional, aqui ó, que a incapacidade de compreender textos, analfabetismo funcional, tá? Aqui ó, funcional, fruto da incompetência educacional. Onde é que apareceu essa incompetência educacional? Lá no desenvolvimento 1, tá? Fruto da incompetência educacional impede a evolução de diversos cidadãos, prejudicando, consequentemente, as melhorias do Brasil. O que ele está mostrando, então? Que a realidade do Brasil, com o analfabetismo funcional, está indo ao contrário do que o Paulo Freire propõe. O Paulo Freire propõe, vamos educar a meninada, vamos educar os jovens para eles mudarem a maneira deles pensarem e eles melhorarem o país.
uma educação incompetente, né? Uma educação incompetente vai impedir a evolução dos cidadãos. Cidadãos que não foram evoluídos, eles não conseguem melhorar o país, tá? Para ilustrar esse cenário, olha que legal, para ilustrar esse cenário, tá indicando o que para nós? Agora vem exemplo para você entender isso aqui, ó. Como é que uma educação ruim não melhora o cidadão e cidadão que não é melhorado não melhora o país, tá? Para ilustrar esse cenário, cabe pensar nos indivíduos que apresentam dificuldade para entender notícias e reportagens. Então, eles não conseguem entender notícias e reportagens, eles têm dificuldade. Por quê? Porque eles são analfabetos funcionais. Eles sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar, né? E assim elegem políticos corruptos. Então, eles têm dificuldade para ler notícia, têm dificuldade para ler reportagem, elegem políticos corruptos, tá? Uma vez que não tiveram acesso a denúncias de corrupção publicadas nos meios de comunicação. Tá vendo? Então, aqui, ó, eles não leram notícias e reportagens. Se eles não leram os textos jornalísticos, eles não conheceram, não tiveram acesso às denúncias de corrupção dos políticos. O que eles fazem? Eles elegem esses políticos corruptos, né? E aí, continua falando, qual que é a consequência disso? Dessa forma, né, elegendo políticos corruptos, esses candidatos eleitos e corruptos, tá vendo que o e corruptos traz entre travessões? Por que está entre travessões? Para destacar que eles são corruptos, né? Dessa forma, esses candidatos eleitos e corruptos não investiriam em transformações no país, né? Aí o corretor vai falar assim, não investiriam em transformações no país? Quais transformações? Ok? Quais transformações? Como a universalização do saneamento básico no Brasil. O que é universalização do saneamento básico no Brasil? Todas as regiões do país teriam saneamento básico, né? Qual que é o conhecimento que nós temos? São todas as regiões do Brasil que têm saneamento básico? Nananina, não são todas as regiões, tá? Então, tá vendo como é que analfabetos funcionais não leem, não entendem as coisas, elegem políticos corruptos e esses políticos eleitos, eles não colaboram com o avanço do país, com o desenvolvimento do país? Gente, saneamento básico, o nome já diz, né? É básico, todo mundo precisa disso, tá? Então, se você não elege político comprometido com saneamento básico, você está comprometendo o quê? O avanço do país, né? Está prejudicando o avanço do país, ok? Outro exemplo, então já deu um exemplo de eleger políticos corruptos, tá? Outro exemplo é o pouco avanço da medicina, é a possibilidade de pouco avanço da medicina. Aí, alguém pode perguntar assim, qual que é a relação de analfabeto funcional e não avançar a medicina no país, tá? Já que poucos profissionais estão qualificados para trabalharem em pesquisas científicas, atividade mais complexa. Então não é qualquer um que pode trabalhar em pesquisa científica, não. É uma atividade mais complexa, né? A pesquisa científica, que é uma atividade mais complexa, que exige formação universitária. Então, para a gente poder trabalhar nesse ramo aí, ó, das pesquisas científicas, a gente precisa de mais informação, a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de formação universitária, precisa entrar em uma universidade. Formação universitária, realidade distante para analfabetos funcionais. Qual que é a realidade distante para analfabetos funcionais? A formação universitária, entrar em uma universidade, né? Então, se as pessoas são analfabetos funcionais, elas não entram numa universidade. Se elas não entram numa universidade, elas não estão aptas para trabalhar em pesquisas científicas, porque pesquisa científica é um trabalho mais complexo. Se não tem gente para realizar pesquisa científica,
A medicina, por exemplo, no Brasil não avança. Resultado disso, mais pessoas doentes. Resultado disso, diminuir a qualidade de vida da população, tá? Nesse parágrafo, ele não colocou a frase que conclui o parágrafo. Por quê? Não sobrou espaço para ele colocar, então ele não colocou. Foi o que eu falei na aula anterior do desenvolvimento 1, tá? A frase que conclui o parágrafo pode ou não aparecer. Se couber essa frase, maravilha, excelente. Se não couber, não tem problema. Então, nós temos aqui o caso do desenvolvimento 1 com uma frase conclusiva do parágrafo e o desenvolvimento 2 que não traz a frase conclusiva do parágrafo e não há problema em relação a isso. Ok? Então, agora falta nós, né? Nós precisamos agora analisarmos mais um parágrafo que é a conclusão dessa redação, é o fechamento dessa redação. E nós vamos ver a conclusão desse parágrafo na próxima aula. Então, eu continuo aguardando você. Até mais!